Queria trazer alguns pontos, resumindo alguns argumentos que eu acho, né, que eu queria apresentar para testar, para a gente conversar sobre eles e que eu tenho me debruçado. Então, se tudo der certo, daqui a 25 minutos eu vou ter conseguido falar um pouco desses. E estou resumindo em três pontos que a gente chegaria neles. O primeiro é de que ah, quando a gente pensa democracia no sentido mais amplo, como forma de vida, a questão da organização territorial ela é central, né? Quando a gente pensa uma cidadania mais substantiva, em que inclui todos os diversos direitos, a questão de como os espaços, como as cidades, os territórios se organizam, ela é central, ela pode ser um reflexo de características da sociedade, mas ela pode ser também um impeditivo, pode ser uma barreira, né, para ascensão social, para redução de desigualdades. Acho que ele tentar passar nisso olhando muito para o caso brasileiro. O segundo ponto é que, pensando essa democracia como forma de vida, essa democracia substantiva, eu queria propor para vocês que a circulação nas cidades ela é o elemento basilar dessa democracia substantiva. Assim como o voto, o direito ao voto é o elemento basilar da democracia formal. E vou também passar por diversas situações no Brasil em que essa questão da circulação ela marca muito a forma como nossa hierarquia social se dá, como as nossas desigualdades econômicas e de acesso à infraestrutura se dão. E por fim, se tudo der certo, chegamos ainda numa ideia de que os modelos de desenvolvimento que a política e a economia adotam, eles não são neutros da perspectiva política. Eles produzem, baseados na organização territorial, eles se bebem e geram transformações na organização do território. E esses modelos de desenvolvimento que transformam os territórios, eles geram formas de vida. E essas formas de vida ensejam sujeitos políticos. Vou também tentar que a gente passe um pouquinho por isso. Bom, eu acho que, fazendo um breve histórico na urbanização brasileira, a gente teve uma urbanização sui generis e que reforça muito a hierarquia, né, social, o elitismo, o racismo, o autoritarismo que é marcante, né, da cultura brasileira, um país que foi o último das Américas a abolir um regime brutal de escravização. Nesse primeiro momento em que, no início do século XX, as áreas urbanas começam a se formar, né, no final do século XIX, o Brasil tinha 90% da sua população morando em áreas rurais. Né, as cidades vão se formando, a única cidade maior ali naquela virada era o Rio de Janeiro, depois você tinha um pouco de Recife e Salvador, algumas cidades oscilantes em torno da questão econômica, Manaus, Belém, mas a urbanização mesmo ela passa a se dar nesse início do século XX. E nesse início, né, você tem ainda o período que a Teresa Caldeira, a antropóloga, pesquisadora, né, muito conhecida pelo trabalho sobre São Paulo, ela chama de as cidades compactas, em que as cidades tinham que ser mais densas, justamente, inclusive, pela dificuldade de circulação. Né? Você não tinha meios de transporte para que os pobres pudessem morar nas periferias longínquas, o que veio depois, né, e acessar os centros. E é um período de muito conflito social. Né? A elite brasileira ela tem muita dificuldade de tolerar, né, essa vida convivendo nos mesmos espaços da população mais pobre, né, num país de altíssima desigualdade. É o período também em que foi muito marcado por os primeiros esforços de expulsar a população da região central. Eu gosto de usar a brincadeira, mas eu acho que não é muito brincadeira, que a história das cidades brasileiras ela pode ser olhada também pela lente de quais foram as diferentes formas que a elite buscou para viver o mais longe possível dos pobres. E isso já começa a aparecer ali no Rio de Janeiro, nas muito conhecidas remoções do prefeito Pereira Passos, ali em 1904, 1905, que retira os cortiços do centro da cidade, faz as novas avenidas, né, expulsa a população. Mas aí, e isso vai despontando, isso é muito forte em São Paulo naquele período, mas esse processo nunca se dá, nunca se finaliza, inclusive
pela dificuldade mesmo de transporte, como eu dizia. Esse desejo de expulsão dos pobres das áreas centrais, ele é destravado, vamos dizer assim, a partir dos anos 40, com a chegada do rodoviarismo. De repente você tem automóveis, ônibus e estradas numa proporção que ganha, passa a ser possível de organizar os fluxos cotidianos a partir desse meio. Né? Então, as limitações que os bondes tinham, as bicicletas, as limitações de alcance territorial, elas ficam para trás e você pode, então, construir novas estradas e permitir que a população circule mais. E aí, a partir dos anos 40, também é o grande momento de boom da população urbana. Né? Para um registro rápido disso, entre 1940 e 1980, a população urbana no Brasil passa de 12 milhões para 80 e poucos milhões de pessoas. Não se cresce. Há poucos indícios de outros países que tenham tido uma taxa de urbanização dessa monta, e não se cresce uma população urbana quanto mais com pouco investimento estatal, sem grandes custos sociais, né? Imagino que é isso, em 4 décadas você multiplicar por 7 as pessoas que moram nas cidades. Esse processo se dá, então, tendo o rodoviarismo como elemento central, que permite, então, você criar as periferias longínquas das áreas centrais, e ele se dá conformando, então, atendendo a esse desejo antigo, né, arraigado na cultura brasileira de segregação. Né, os pobres podem, então, ir morar longe, ainda mais naquele momento de forte crescimento urbano, migração para cidades, etc. Então, forma-se um modelo que a gente conheceu como centro-periferia, né, periferias razoavelmente bem estruturadas, com infraestrutura, né, boa, obviamente com avanços a serem feitos, mas bem qualificados, e as periferias carentes de tudo, em que a população mais pobre teve de ir morar, fazendo seus próprios bairros, comprando em loteamento, né, ocupações, todo esse processo. Esse processo, né, ele tem uma relação muito forte, ele não é aleatório, né, ele tem uma relação muito forte com a política e com a economia. Né? O primeiro argumento disso, mais conhecido, mais clássico, é do Francisco de Oliveira, mas no sentido, né, ele traz essa frase de que o caos das cidades não é caótico em relação às necessidades de acumulação. Né? Quer dizer, a ausência de investimento justamente em moradia, né, principalmente no pós-guerra, quando na Europa a referência era uma industrialização em que o Estado investia e produzia habitação, e produzia novos bairros, produzia transporte, etc. No Brasil, esse Fordismo, né, esse pós-guerra industrializante, ele não ocorreu com essa parte do investimento estatal, sem o keynesianismo. Né? O keynesianismo fordista, que era balanço pensado naquela época no mundo rico, no Brasil aconteceu sem a parte do keynesianismo, ele aconteceu com um Fordismo parcial. Essa população que teve que montar seus próprios bairros na base de muita carência, ela também serviu muito como mão de obra, né? Excedente de mão de obra para a industrialização, inclusive para deprimir os salários, e também para um esquema da informalidade que sempre serviu. Né? Esse é o argumento mais clássico do Chico de Oliveira. Não preciso repassar ele aqui, mas essa informalidade sempre serviu para o modelo no Brasil. Né? A pessoa que o empregado doméstico, o lavador de carro, que lava o carro mais barato do que se fosse um serviço profissional, enfim, todo um esquema de serviços que se baseou nessa precariedade. E os centros urbanos mantidos como lugar da elite. Quando a gente tem uma terceira fase, né, é justamente, e ela é muito irônica, num certo sentido, porque a população, os centros urbanos, com o boom de automóveis, que vem, então, baseado no rodoviarismo, ele vai se degradando. Isso é muito forte depois da chegada da indústria automobilística no país, nos anos 60, já na ditadura, você tem um boom de veículos nas cidades e rapidamente cresce a poluição do ar, acidentes, ruído, tudo isso, e os centros, então, viram para uma chave negativa. Aqueles que eram os espaços que a elite controlava e que mantinha, né, como o espaço principal, nobre da cidade, eles viram para uma chave negativa e eles tornam-se, então, problemáticos. Né? E é o momento que Elis Regina grava Eu Quero uma Casa no Campo, essa coisa dos anos 70, de imaginar uma vida na natureza, aparece muito forte ali. E aí o próximo movimento de setores da elite é justamente migrar para os condomínios, né, abandonando as regiões centrais das quais os pobres haviam sido expulsos.
né, e deixando aqueles centros degradados, então, ao Deus dará. Essa é um pouco a tragédia dos anos 80, que a gente passa a ver em todos os centros urbanos, os centros esvaziados, né, muito degradados, e aí a explosão da violência, todo aquele processo que a gente conhece. É, e essa fuga para os condomínios, é preciso dizer que ela é um modelo sui generis do Brasil. Eu não vou detalhar tanto aqui, entrar tanto nesse assunto especificamente. Tenho até um artigo publicado na revista Piauí sobre essa, chama Vivendas do Alvorada, sobre essa coisa dos condomínios, mas é só para pensar que ela é uma coisa sui generis, que a gente não encontra em outros países, principalmente mais democráticos, esse tipo de ocupação territorial em que você cria uma barreira física privada e armada, murada, para a circulação no espaço público, porque isso é a essência da cidade moderna que nasce, né, que se forma junto aos modelos democráticos. Os espaços públicos são de livre circulação universal, né? O espaço privado ele te permite o acesso, o controle de acesso. E aí justamente no Brasil a gente desenvolve esse modelo que uma parte do espaço público passa a ser controlada, né, pelo acesso, de uma maneira que produziu também uma ideia, né, é reflexo de uma ideia, né, de cidadania de primeira e de segunda classe, que marca o país, né, a diferença entre aqueles que, o clássico, você sabe com quem está falando, ou a diferença do cidadão qualquer, né, essa ideia de cidadania vista de uma maneira negativa, que é o que o James Holston nota quando ele chega no Brasil no início dos anos 80, que a cidadania não era um princípio, um valor universal, mas cidadão era aquela pessoa que não tinha direitos, aquele cidadão qualquer, aquele Zé Ninguém. Então os condomínios passam a refletir uma lógica muito cara ao país, que se fortaleceu na ditadura, né, de cidadanias de duas classes, de aqueles que têm direito a lugares especiais e aqueles que estão na vala dos comuns. Esse movimento é muito substantivo ao longo da Nova República. Então, eu gosto de dizer que enquanto nós fizemos um esforço de redemocratização do país, a partir dos anos 80, uma tendência na contramão disso se fortaleceu na vida cotidiana, na vida democrática cotidiana, que é justamente essa tendência aos espaços privados, essa tendência a você se fechar no enclave fortificado, né, que é o termo usado para condomínio, shopping center, clube privado, em que a convivência se dá a partir de filtros, né, privados, de segurança privados, e de filtros sociais muito explícitos. Né? De certa maneira, também todos que vão para esse lugar deixam de se importar com a esfera pública. Né? A degradação do centro urbano, da praça do seu bairro, deixa de ter importância quando você passa até a sua vida cotidiana no condomínio, no shopping center, no clube particular, etc. Então, é um esvaziamento democrático e de interesse pela vida pública que a gente viveu ao longo da Nova República. Não por acaso o Jair Bolsonaro, aquele presidente que passou, futuro presidiário, né, ele se formou, e foi talvez o nosso primeiro presidente que se formou, que vivia, né, num condomínio na Barra da Tijuca, mas é mais do que isso, né, que trazia essa lógica o tempo todo, essa lógica do cidadão especial que tem mais direitos que os outros. Né? Essa lógica que está impregnada no condomínio, que te permite, por exemplo, fazer com que as crianças dirijam os carros dentro do condomínio, não tem nenhuma polícia para fiscalizar isso. Né? Uma série de infrações que são permitidas e toleradas dentro desses espaços, justamente porque eles ficam à margem da lei. O Jair Bolsonaro ele traz para a política, né? Quando ele é multado por um fiscal do IBAMA, né, ele considera aquilo um assinte, né, ele não podia ser fiscalizado como as outras pessoas são. Isso repetidas vezes. Então, eu queria, né, para esse primeiro ponto, pensar que essa ausência de cidadania, de uma ideia de cidadania mais ampla, que marcou a história brasileira, né, que o James Holston nota quando ele vê o sentido negativo da palavra cidadão, ela sempre andou junto com essas cidades segregadas. E as cidades são o território, né, o tabuleiro da vida cotidiana. Quando a gente vem nos anos 80 e a redemocratização e chega a Nova República, a gente começa a ver uma tendência de uma visão de cidadania mais forte, que vem junto com a redução de pobreza, com a estabilização econômica, com maior acesso à educação, depois com a chegada da internet. Quer dizer, você vai formando gerações que têm aspirações de cidadania mais robustas do que historicamente as que marcaram o país. Essa é uma hipótese que eu compartilho com vocês. Mas o território das cidades seguiu
até porque ele é muito mais difícil de ser transformado, ele seguiu refletindo o velho esquema da sociedade sem cidadãos. Isso foi um choque que aparece em diversos momentos, é, ali no final do segundo governo Lula, por volta de 2009, 2010, e que chega ali por volta de 2013, 2014. Esse choque, ele talvez, ele vem dizer o primeiro ponto, ele vem, né, mostrar, ou apontar para esse primeiro ponto que eu trouxe, que a conformação urbana ela pode ser uma camisa de forças para um processo de ascensão social. Então, quando a gente pensa nas pessoas, que as famílias que chegaram pela primeira vez, os filhos à universidade, oriundos da classe C, que passam a então ter uma aspiração mais robusta, acesso à internet, tem uma imaginação, acesso à cultura, ganha edital de coisas da cultura, tudo uma coisa que muda, né? Muda a aspiração, muda o sonho. Né? A gente muda o sonho, mas a gente não entrega o que esse sonho passa a desejar. Essas pessoas continuam utilizando o transporte público precário 2 horas por dia, o padrão econômico delas não permite a escola particular, a saúde particular, o clube particular. A vida que teria que entregar a qualidade de vida delas é na cidade, é na praça do bairro, é na qualidade das ruas. Então, tudo o que essa transformação que foi muito robusta na sociedade brasileira na primeira década desse século, ela gerou também uma geração que passava a aspirar outras demandas, e essas demandas a gente não entregou. E aí uma série de conflitos aparecem ali naquele início de governo Dilma, primeiro, em torno da questão da cidade, em torno da questão do espaço público, em São Paulo, quando a população de Higienópolis se colocou contra a construção do metrô, né, há uma grande mobilização pela construção do metrô, né, de setores jovens progressistas, de uma estação naquele bairro, ou em Belo Horizonte, quando o prefeito proibiu o uso de uma praça, e aí a população se mobiliza pelo uso daquela praça, ou em Porto Alegre, quando a prefeitura quer fazer um estacionamento no largo em frente ao mercado, e aí a juventude e os setores da cultura se mobilizam por aquele largo, ou em Recife, quando querem fazer um empreendimento no largo, no cais José Estelita, e aí as pessoas se mobilizam por aquele cais, pela preservação do patrimônio. Vejam bem, bens comuns urbanos, espaços públicos, praças, coisas que não tinham valor político de reivindicação nos anos 90. Né? Há pouco tempo era visto como o centro urbano deixa para lá, eu vou cuidar da minha vida, eu vou ganhar dinheiro, eu vou para o shopping, eu vou comprar um carro, etc. De repente chega uma geração que passa a reivindicar isso. O segundo ponto é que, então, de certa maneira, a ascensão social que a gente viveu, né, só para consolidar esse primeiro, que foi essencial para o país, ela teve dificuldades de se completar justamente pela ausência, né, de transformações urbanas mais robustas, que valorizassem, que permitissem que essa população que passa a ascender para um patamar, mas que não vai ter o modelo privatista brasileiro, tivesse uma qualidade de vida em diversos aspectos, e não somente uma melhoria de renda. O segundo ponto, de que a circulação está no centro dessa vida, dessa democracia como forma de vida, ele passa justamente quando a gente olha para esse histórico, a gente vê que a segregação territorial ela só se consolida com a ausência da circulação, ou com a dificuldade da circulação. Né? Então, em diversos momentos da história do Brasil, a gente vê mecanismos de impedir que certos grupos acessem certas áreas. Né? Essa do metrô de Higienópolis é uma delas, que eu compartilhei agora. Quando, em 1984, o governo do Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, faz, então, os ônibus que chegam às praias da Zona Sul, os ônibus dos subúrbios, porque não havia, né, e chega com linhas que vêm direto e que chega mais rápido, etc., e a população negra, periférica, jovem dos subúrbios passa a lotar esses ônibus e ir para as praias da Zona Sul, a reação da elite carioca é uma reação muito marcante, né, de não queremos essas pessoas aqui, a praia está sendo estragada, etc. Quer dizer, aquele espaço que é público, né, mantido como privilégio de alguns, né, então, com um impedimento democrático básico de acesso a espaços, né, que é todo mundo poder acessar os espaços que são públicos, a ausência do transporte cumpria esse papel de impedimento. A gente tem diversos outros momentos, mas acho que um último exemplo desse ponto é justamente a eleição de 2022, né, em que a gente chega no tema da democracia propriamente dita, e não só no acesso cotidiano a espaços.
Enquanto o campo progressista e o campo democrático brasileiro, que apoiou a candidatura de Lula, buscou, né, defendeu o passe livre nos ônibus, né, para que todas as pessoas pudessem ir votar sem ter que pagar, né? O presidente autoritário que perdeu, ele trabalhou para impedir que os ônibus chegassem aos locais de trabalho, né? E hoje a gente tem uma grande investigação da Polícia Federal sobre o que foi feito pela Polícia Rodoviária naquele segundo turno no Nordeste para impedir a população de votar. Como a circulação está nesse centro desse exercício da cidadania básico, que é o voto, mas ela também está no centro dos exercícios da cidadania, é, cotidianos e substantivos, como a pessoa poder acessar os espaços públicos da cidade, poder acessar a cultura, os museus, os teatros, os cinemas, poder acessar os espaços de reunião, as manifestações, as universidades, né? Tudo aquilo que você precisa fazer para exercer uma cidadania plena depende, basicamente, de você chegar a esses lugares, né? E numa sociedade tão desigual como a brasileira e com uma base tão empobrecida, os 20 centavos importam para muita gente, né? E talvez muito mais do que se compreenda. Só um exemplo sobre isso, as cidades que hoje praticam tarifa zero nos ônibus, e são 80 cidades no Brasil, é uma política que vem crescendo muito, né? Agora várias cidades médias adotam. Essas cidades, elas têm, em média, 3 a 4 vezes de aumento do uso do transporte público. Imaginem o que é isso. 3 a 4 vezes. Ônibus que já estão cheios, de repente você passa a ter que ter mais e mais oferta porque você aumenta 3 a 4 vezes. O que é essa população que não se deslocava se deslocando? Né, podendo chegar a lugares em que não chegava antes, indo em busca de emprego, indo visitar alguém, passear pela cidade, né, acessar seus serviços, ir ao serviço de saúde, ir ao atendimento da prefeitura, seja o que for. E por fim, eu queria chegar nesse terceiro ponto, de que modelos de desenvolvimento geram formas de vida e que elas ensejam sujeitos políticos. Vou tentar, dentro disso tudo, trazer um par de exemplos. Mas quando a gente pensa, né, nesse próprio modelo de desenvolvimento dos condomínios, né, que produz, então, sujeitos que passam a ter, no cotidiano, uma formação cotidiana em que alguns têm os direitos que outros não têm. Isso está construído, né? Não por acaso a gente viu, durante o bolsonarismo, momentos muito fortes dentro de alguns condomínios em que as pessoas, né, proibiam os fiscais ou queriam impedir que o fiscal, né, que a pessoa que está pedindo para usar máscara, trabalhasse, etc. Mas a gente tem, de certa maneira, acho que a gente pode olhar para esse movimento do lulismo como um movimento contraditório nesse sentido. A ascensão da população é muito importante e fantástica, e ela tem que ocorrer. Agora, ela ocorrendo dentro de um modelo de desenvolvimento privatista, o que ela trouxe para essa pessoa que chegava à classe C? Olha, você precisa espelhar aquele modelo ali. Você precisa comprar o seu carro, você vai ter que ter um plano de saúde, você vai ter que contratar a cota de um clube, pagar a educação privada, etc. E esse modelo, isso frustrava essas pessoas, né, porque não funcionava, as pessoas não conseguiam, e também empurrava elas para uma lógica individualista, né, que acabou afastando muitos desses grupos, inclusive do voto no Lula. Né? Essa classe intermediária que se beneficiou, é uma contradição que a gente ainda não soube absorver, mas essa classe intermediária que se beneficiou dos governos petistas, ela votou majoritariamente na extrema-direita nas últimas eleições. A Nancy Fraser, filósofa dos Estados Unidos, ela comenta um exemplo parecido, falando dos anos 80, 70 nos Estados Unidos, quando, um movimento que já vinha de antes, né, que tem um resultado ali, quando a população que morava em bairros coesos, densos, nos centros das cidades e conviviam no seu dia a dia, que votavam, população trabalhadora, e que votavam massivamente no Partido Democrata, né, passa a, quando ocorre essa transformação da suburbanização e as pessoas indo morar nos subúrbios e comprando a casa própria, isolada, sem esse convívio cotidiano, né, já voltada para a televisão e para o automóvel e aquela vida, né, do subúrbio norte-americano. Essa é a população que passa a votar no Partido Republicano, no Reagan. A Nancy Fraser traz esse exemplo, contando dessa transformação do voto de uma parte da classe trabalhadora dos Estados Unidos, comentando essa relação com a forma de vida dessa população que se altera, né? A gente pode pensar nos coletes amarelos na França, né? Essa população que foi moradora de subúrbio, que é uma classe trabalhadora de subúrbios que estão muito decadentes,
e que então as transformações, né, na visão de economia, de ecologia, etc., não atendem, né, ao modelo em que essa população está, ela depende desse modelo, e ela passa, então, a ser reacionária com algumas agendas, né? Por exemplo, o aumento de preço de combustível, aumento de imposto sobre combustível, né? Uma agenda que na questão ambiental ela é necessária, mas quando ela é feita sem sem incluir essa população, a forma de vida dela é dependente do carro, é dependente do dia a dia, né, da rotina no subúrbio, etc. E ela está refém dessa situação. Né? É uma população que tem muita dificuldade de vislumbrar uma outra forma de vida, enquanto você não consegue né, produzir uma transformação maior naqueles territórios, o que não é simples. Então ela passa a ser uma população, em muitos sentidos, uma classe trabalhadora meio reacionária, em muitos sentidos, né? E muito palatável para a extrema-direita, embora os coletes amarelos sejam um fenômeno complexo, né? Que também dialoga com alguns setores da esquerda na França conseguem dialogar com esses grupos. Eu me lembro, você defendeu sua tese no ano passado, né? Foi em 2022, né? Isso. E, e era o ângulo que você trouxe para interpretar 2013, porque agora que saiu o livro saiu esse ano, mas a tese é do ano passado. E você traz um ângulo até meio perturbador com esses enfrentamentos de duas vertentes para trabalhar o espaço na cidade. Eu me lembro, eu não sei se eu estou enganado, antes de eu fazer a pergunta, só para a gente. Há um episódio em que a USP rejeita uma estação de metrô, não é verdade isso? Quando alguém tem memória disso aqui, tem um episódio desse. Talvez o Nabil terá informação sobre isso, mas que e não é bem que a USP barrou uma estação, mas parece que foi devagar a coisa. E o fato é que nós não temos uma estação do metrô na cidade universitária. Todo dia às 8 horas da manhã é um volume imenso de estudantes que tem que descer da estação do metrô, pegar ônibus, os alunos chegam atrasados na aula, é uma coisa, Mas nesse episódio da USP, eu vejo também um flagrante desse enfrentamento dessas duas lógicas, ou desse cidadão de segunda classe, essa cidadania de segunda classe. Qual o saldo de 2013, nos dias de hoje, com relação a esse negócio? Nós temos abertura para o passe livre? Isso seria viável? É, como você sintetizaria um saldo, assim, como estamos hoje, o que esperar, em que sentido a cidade pode ser mais democrática? Sabe, eu quero, sem me demorar, não vou me demorar, nós estamos com 4 inscritos aqui contando comigo, mas tem algumas coisas que eu acho irresistíveis do ponto de vista da, da necessidade de um comentário rápido. Nós temos uma cidade universitária cercada e não há muito como escapar disso. Nós temos aquela grade da raia olímpica que já foi de vidro. Na gestão Dória, quiseram fazer daquilo uma vitrine. E aí, agora a Raquel Ronick, que é a nossa prefeita da cidade universitária, está fazendo uma transição naquele muro, vai ser um muro verde, um outro tipo de coisa. E nós temos até mesmo uma reitoria cercada, gradeada. Você falou dos condomínios, que de fato é uma visão assintosa, difícil, dura de engolir, e dos clubes privados. Essa lógica, esse lado, me parece muito enraizado, muito difícil de ser superado, de ser ultrapassado.
Então, feito esse comentário, é assim que eu te pergunto: qual o saldo e se há possibilidade de superação? 2013 é a grande polêmica, né? A gente até evitou, né, Otávio, de trazer aqui o foco em 2013, mas na questão urbana. Porque 2013, de fato, né, ali confluíram muitos ciclos de luta, né? Eu queria só comentar rapidamente sobre isso, eu não vou discorrer muito, mas porque existe, o livro traz isso, né, a razão dos centavos, existe um longo histórico de rebelião pelo transporte no Brasil. E eles são pouco conhecidos. Eu acho que o fato deles serem pouco conhecidos é um sintoma de como a gente trata esse problema como um problema secundário. Né? O mais antigo é de 1880, a revolta do Vintém, em janeiro de 1880, no Rio de Janeiro. Durante 3 dias quebraram, transformaram o Rio de Janeiro numa praça de guerra contra o aumento de um vintém, que era sinônimo de miséria, era sinônimo de nada. Usava-se no Rio de Janeiro essa palavra para falar, isso aí é uma ninharia. A população revoltada com esse aumento, então ela passa durante 3 dias a quebrar os ônibus, esfaquear os burros, né? Não eram os ônibus, não, eram os bondes puxados por animais, brigar com os motoristas, brigar com a polícia, montar barricada no meio da rua, uma confusão. Essa revolta pegou a corte de surpresa, pegou a sociedade carioca de surpresa, e ela então gera um grande abalo no poder político. O que é muito curioso, depois você tem em 1909 três revoltas no Rio, em São Paulo e em Salvador, 1930 em Salvador, 46 em São Paulo, anos 50 no Rio de Janeiro, pelos bondes, a grande revolta da Barca no Rio de Janeiro em 1959. Depois, nos anos 70 e 80, muitos desses levantes, rebeliões. E depois eles voltam em 2003 com a revolta do Buzu em Salvador. O que marca esse ciclo de rebeliões? É que eles são invariavelmente denegados em suas razões depois que eles passam. A sociedade brasileira sempre fala, isso aí não é nada não, isso aí é o populacho, são as pessoas que estão, gente desocupado, é criminoso, etc. E nunca olhou para isso e falou, olha, aqui nós temos um problema real que precisa ser resolvido. Essa denegação do problema, ela impede que a solução seja encaminhada, porque aquilo não é tratado como um problema público que mereça tratamento. Então, com isso, daí a um tempo volta. Quando a gente teve 2013, foi mais uma dessas. Mas ela não foi só mais uma dessas, né? Ali você já tinha também uma série de insatisfações com a coisa da Copa do Mundo, você tinha alguns movimentos, né, contra a corrupção que vinham acontecendo em 2011, 2012, e tudo isso acaba confluindo num ciclo de manifestações com algumas agendas. Embora a do transporte tenha prevalecido, isso a gente vê na pesquisa do Ibope no dia 20, 37% 20 de junho, maior dia lá dos protestos, 37% dos manifestantes estavam lá pelo transporte. Qual o saldo disso? Aí também dá para ver de muitos sentidos, e eu não vou entrar aqui nos saldos políticos, que são os mais, né, complexos e controversos. Mas eu queria, né, pensando na questão do direito à cidade, a gente tem de início um saldo negativo graças à repressão muito grande. Né? Esses movimentos eles são muito reprimidos. Isso também, Eugênio acho que trata disso no livro, né, no seu livro sobre ali, a forma bruta dos protestos. Mas o que acontece entre 2013 e 2014 é uma repressão policial, judicial, as pessoas sendo perseguidas, os ativistas sendo presos em suas casas, etc. Tudo isso desmobiliza aquela rede de movimentos que tinha, né, uma parte deles tinha o direito à cidade como foco. Então, de início, você tem uma desmobilização dessa rede de movimentos que tinha sido muito ativa em junho. Mas aí eu uso o David Graeber, no livro dele sobre Occupy Wall Street. Muitas vezes o que um ciclo de manifestações faz não é produzir uma mudança institucional imediata, mas sim produzir uma mudança de mentalidade. O Graeber usa essa ideia para falar, né, dialogando com o historiador Emanuel Wallerstein, sobre os diversos ciclos de manifestações ao longo da história, inclusive do movimento feminista, do movimento negro, dos movimentos diversos de luta, em que o que eles conseguiram, o que se conseguia depois de um ciclo de mobilizações não era a implementação daquela política, mas era mais gente concordando com aquela ideia. Então ele vai mostrar como que depois do Occupy Wall Street, que não tem nenhuma mudança concreta nos Estados Unidos, ele não gera nenhuma transformação institucional, aumenta significativamente
o percentual da população dos Estados Unidos que passa a achar o problema da desigualdade econômica e da apropriação da riqueza pelos mais ricos, pelo 1%, é um problema grave. Então, a percepção sobre aquele problema muda. E isso aconteceu no Brasil com a tarifa zero. Né? A tarifa zero, em 2013, ela era motivo de chacota. Né? Os manifestantes do MPL foram chacotados pelo editorialista da Folha de São Paulo, pelos jornais, falando isso é uma ideia de gente de cabeça vazia, isso é uma ideia utópica, isso não é possível, etc. Hoje a gente tinha 17 cidades no Brasil com tarifa zero, ali em 2013. Hoje a gente tem 80. Quando eu falei lá na USP há um mês atrás, Otávio, talvez fossem 70, porque o negócio está crescendo de um jeito que a gente nem consegue acompanhar tanto. E esse crescimento da tarifa zero, ele se dá justamente porque a ideia pode ser debatida a partir de ser colocada como possível. Colocar uma ideia como possível é fundamental para que as pessoas comecem a debatê-la. Né? O manifestante faz esse papel. É um papel ambíguo. Porque para você mobilizar para as ruas, você tem que conseguir falar, gente, isso aqui é importante, vamos lá, etc. Por isso o MPL era muito esperto. Quer dizer, eles pediam a redução da tarifa, o que era uma pauta urgente que mobilizava para a rua, mas a ideia de fundo deles era a tarifa zero. Então, nesse sentido, ela passou, eu acho que o principal saldo nesse debate do direito à cidade, né, é que a questão da tarifa zero passou do campo da utopia para o campo do possível na política. E isso não é pouco. Né? Os passos para isso ser institucionalizado, eles têm que ser dados. E pode ser que não seja, mas essa mudança de status de uma ideia, ela não é simples de ser feita numa sociedade. Eu acho que esse é um saldo muito interessante desse ciclo de protestos. Então, eu tenho só dois comentários na verdade, perguntas, comentários. A primeira é sobre essa ideia do que alguns podem chamar de modelo arquitetônico brasileiro, né? Que é a Casa Grande Senzala. Né? Mas é a Casa Grande Senzala trazida para hoje. Essa essa mentalidade. O Sérgio Abrantes, nosso querido republicano da manhã, ele costuma dizer que a Casa Grande é uma mentalidade do Brasil. E toda a cultura urbana no Brasil, a rigor, ela reproduz a Casa Grande Senzala, né? Por tudo que você descreveu aí, né? Eu acho que isso acaba ficando muito claro que a noção de extrativismo, que é muito ruralista, né? Ela tem uma dimensão cada vez mais urbana. A gente vê no nosso dia a dia, aqui em São Paulo em particular, um extrativismo violento, a destruição da cidade, um ganho rápido, curto prazo, uma mentalidade extrativista que dialoga com esse afastamento, né, essa gentrificação e com o afastamento cada vez maior das populações pobres dos centros urbanos relevantes, né? E isso acaba gerando aquilo que você, na verdade, outros autores também chamam, acho que o Milton Santos, né, chama de déficit de cidadania, né? E você, no seu exercício, traz essa discussão para essa cidadania tardia que demorou muito tempo para aparecer. E eu gosto muito dessa ideia de cidadania tardia, né? De fato, agora que ela chegou, a minha dúvida é se ela vai construir raízes, né, no Brasil, né? Isso é uma questão que eu acho que é muito importante a gente entender se nós temos alguma perspectiva de que isso mude. A arquitetura brasileira, como mentalidade, me refiro, né? Eu tenho dificuldade que imaginar que ela vai mudar. Eu acho que já está dado. Talvez haja algum tipo de resposta possível a esse tipo de movimento. Bem, esse é o primeiro comentário / pergunta, se você concorda. E o segundo, que dialoga com esse, é, é aquela questão do David Graeber, né? Tem esse livro aqui que o Miguel Lago me deu de presente, que é maravilhoso,
que chama O Despertar de Tudo, né? Fiquei muito impressionado, e você cita ele, se não me falha a memória, em alguns artigos, acho que foi um artigo que eu não sei onde foi, se foi na Piauí ou se foi em algum lugar. É, e aí a pergunta relevante, quer dizer, a ideia de que aquilo que você acabou de falar, de certa forma, os ciclos de protestos, eles não resultam em mudanças no curto prazo, mas eles servem para fomentar de uma forma robusta mudanças de mentalidade, né? Eu acho que essa é uma coisa que é muito interessante. Agora, essa recorrência espero que se torne uma recorrência desde 2013, mas para o bem, né? Não o agenciamento pela direita de movimentos genuinamente populares, como foi o junho de 2013. Então, aquilo que o Rodrigo Nunes, eu acho que chama de jornadas de arrebatamento, né? Aquele momento em que aquela população difusa, sem, com ideias pouco claras, aquela multidão de avulsos, eu acho que o termo é seu, não sei, é esse, multidão de avulsos, né, que se mobiliza. A minha pergunta é se você tem alguma intuição de que isso possa se consolidar como algo promissor, quer dizer, como formação de uma nova geração, uma nova mentalidade mobilizada, de cidadania mesmo, né? Que essa cidadania chegue para valer. E aí, nesse contexto, eu queria saber se você considera que todos os movimentos identitários que surgiram nos últimos anos, em particular, se eles também robustecem esse exercício de cidadania. A minha intuição é que sim, que isso é uma coisa boa para reforçar essa cultura cidadã, né? Uma forma, um atalho, talvez, vamos chamar assim, para quem está observando de fora, porque são setores espoliados, né, a rigor, né, que estão agora se encontrando. Então, eu queria que você refletisse um pouco sobre esses dois pontos aí. Obrigado, Roberto. Essa coisa do Sérgio Abranches, né, da Casa Grande é uma mentalidade, eu acho que bate muito, né, com aquilo que formulei aqui, de que a história urbana brasileira pode ser lida pela forma com que a elite sempre buscou morar o mais longe possível dos mais pobres. E essa ideia de extrativismo, eu acho que ela é muito, muito forte. Ela precisava ser mais desenvolvida, eu acho. Nabil me conta se tiver quem a desenvolveu melhor, né? Extrativismo urbano, né? É lógico que, né, Lúcio Kovarik, a gente tem pessoas que olharam nessa perspectiva para a ideia de expoliação, mas uma ideia de extrativismo, porque pensa né, como esses caras das empresas de ônibus, esses empresários, esses caras são, por exemplo, o perfil, né? É o empresário que se formou ali com uma empresa de ônibus, um ônibus nos anos 50, uma linha, aí ele vai formando, aí ele monta mais as cidades naquele crescimento, uma demanda absurda, uma falta de controle, o Estado deixando tudo a Deus dará, vem uma ditadura. Os caras, o crescimento urbano completamente sem esse controle, né? Deixando as pessoas ir. Muitos desses aí foram, então, compraram, eles mesmos eram donos de terra, ou comprava terra, fazia o loteamento, montava a linha de ônibus, quer dizer, vendia no loteamento. O loteamento era lá longe. Muitos desses, né, não era assim, era lá longe, mas era o que dava para as pessoas. E ele ficava ali naquela linha de ônibus, ganhando diariamente. Essas empresas viraram grandes empresas, né, muito, muito poderosas. E é uma lógica extrativista, né, em que ao invés de extrair minério, né, como a gente vê aqui em Minas, o que você extrai é o tempo de vida, né, das pessoas, né, e essa necessidade desse trajeto pendular mais elementar, que é o trajeto casa-trabalho. Eles não oferecem um serviço de qualidade, eles buscam uma política extrativista ali, porque ela se esgota também. E não é à toa que de tempos em tempos vêm os protestos. Porque o modelo ele é feito para ele ir se precarizando. É claro que a gente tem avanços na questão do transporte público em algumas cidades, na gestão, né? Tem secretarias que se organizaram melhor, tem políticas. A gestão do Haddad em São Paulo fez avanços importantes de corredor exclusivo,
ciclovias, e a gente tem avanço nesse sentido. Mas uma lógica desse empresariado e de outro empresariado, outros setores que se beneficiam, né, do caos urbano, ela é uma lógica que pode ser vista como extrativista. É muito difícil, né, você transformar as cidades. Ela não é uma tarefa simples, primeiro porque ela não aparece no rol das prioridades políticas. Enquanto a gente não vê esse como um problema que deveria ser priorizado, é muito fácil você priorizar, né, hoje o combate à fome, a educação, a saúde. São temas que você não vai ter muita dúvida, né, com a população e os políticos, né, do nosso campo. Eles vão buscar defender. Quando você vai falar, não, eu vou priorizar a qualidade dos bairros, as praças, o transporte público, o corredor exclusivo, a ciclovia, isso aí é ser visto muito como uma agenda secundária, né? E aí o que eu, né, busco argumentar no livro e nessas conversas é que ela não é secundária, ela pode ser muitas vezes estruturante para outra agenda, né? Para a agenda da ascensão social, você não ter que gastar 2 horas por dia no seu transporte, isso pode ser estruturante, né? O que impede ou permite que você tenha a ascensão social daquele grupo, né, de moradores de determinado território. Então eu sinto que a nossa tarefa de transformação das cidades, ela tem ainda uma caminhada muito longa. O que talvez seja a notícia melhor é que a gente, inclusive por todo o saldo de quem veio antes, né, os movimentos pela reforma urbana dos anos 70 e 80 são muito importantes, tiveram vitórias expressivas, né? Nabil é uma pessoa que participou disso, ao colocar na Constituição capítulos da reforma urbana, ao fazer uma série de avanços em diversos sentidos. Depois você tem uma nova geração que passa a trabalhar com outras ferramentas de luta. Hoje eu sinto que a gente tem mais massa crítica em torno desse debate. E também um esforço desse livro de certa maneira, que eu acho que está cumprindo um pouco, e aqui é um exemplo disso, a gente conseguir falar com quem não é da área do urbanismo sobre a questão das cidades, porque a questão das cidades vai além da área do urbanismo, né? Minha defesa aqui é que ela é uma questão que atravessa o social, o político e o econômico. Então, se a gente quiser olhar para a economia, para o desenvolvimento da economia, se a gente quiser olhar para a redução da desigualdade, ou mesmo para a forma, né, para os caminhos políticos do país, a organização territorial interfere nisso. Então, nesse sentido, eu sinto que a gente produz, está avançando, mas temos uma boa caminhada. E sobre o que você fala, né, de uma cidadania que se torna mais robusta, eu acho que sim, não há dúvida, assim, para quem participou dos movimentos de 2013, de repente o feminismo chegou para quem estava ali. E esse debate, esse feminismo cotidiano, assim, de que você tem que ter representatividade, você tem que ter, né, espaço, abrir espaços equilibrados de fala, etc. Tudo isso não estava assim no radar de muita gente dos movimentos. Eu vi isso acontecer, eu vi de repente essa agenda chegar ali nesse salto de 2013. A agenda antirracista se fortaleceu muito depois, né? A gente tem sim uma nova agenda do campo progressista brasileiro que se fortaleceu muito nessa última década. E aí pensando, né, para concluir nessa sua resposta, no Rio de Janeiro a gente fez o lançamento do livro com a presença da Tainá de Paula, que é secretária de Meio Ambiente da prefeitura, vereadora pelo PT, uma mulher negra da periferia, urbanista. E ela fala com muito mais força do que eu até, ela fala assim: eu sou fruto de 2013, eu defendo o legado de 2013 porque eu sou fruto daquilo. A minha candidatura nunca teria sido possível, nunca teria sido priorizada, nunca teria criado a base necessária para eu me tornar vereadora hoje, não fosse a mudança na forma de organização do ativismo e de fortalecimento de uma série de pautas que aconteceu ali. Então eu acho que desse lado, sim. Agora, de outro lado, a tendência, né, essa tendência privatista da sociedade brasileira, que andou meio sumida, né? Eu falo no livro que ela ficou ali, tendências conflitantes, mas meio escondida. Ela emergiu no Brasil como emergiu no mundo todo a insatisfação com o modelo atual, com o déficit de democracia, com a questão econômica, com a crise ambiental, com o momento do mundo, ela também emerge e dá oportunidades para extremistas autoritários. Então a gente também vê isso no país. E talvez a gente subestimasse ali há 10 anos atrás o tamanho que isso poderia ter, né? De fato, não é
quem estava nas ruas de junho. Mas esses movimentos também aconteciam em paralelo na sociedade e outros estavam um pouco reclusos e eles se fortaleceram muito. Então a gente também tem o desafio de sim, emerge, cresce uma visão de cidadania, mas também a vertente reacionária cresceu muito na última década, né? Nos últimos 8 anos, 6 anos, então. Então essa vertente reacionária, ela hoje é um contraponto muito difícil. De certa maneira, os dois campos se radicalizaram mais, né? Tomaram algumas agendas mais a sério. E o campo da direita, que era um campo majoritariamente visto como um campo democrático, foi tomado por uma agenda reacionária e autoritária. Então, torna tudo desafiador. Eu teria aqui muitos comentários para fazer, e né, um pouco na sequência do que a gente já vem conversando, né, Roberto? Mas eu acho que aqui no República da Manhã, acho que queria focar em 2 ou 3 temas aqui que eu acho que seria interessante para os não urbanistas, né? Que eu acho que essa é uma questão importantíssima que você acabou de falar, quer dizer, esses temas da cidade saírem da esfera dos especialistas, dos urbanistas, dos arquitetos e se transformar numa questão pública, uma questão importante, né? E a gente vê como, infelizmente, né, para nós da área, né, a questão urbana tem sido secundarizada, né, ou terceirizada, né, colocada em terceiro plano pelos governos progressistas, né? Eu vou lembrar, bom, não preciso lembrar, mas todo mundo está vendo aqui no governo Lula, no primeiro governo Lula foi entregue para o PP, né, Partido Progressista, do Maluf na época, em 2005, agora foi entregue para o MDB, aqui mesmo em São Paulo. Então, eu queria, a questão que eu queria colocar vai nesse sentido, né? Como que estratégia nós temos que fazer para que essa questão urbana, que eu considero ela, claro que eu considero, mas eu entendo aqui por vários aspectos que ela tem uma centralidade hoje na questão democrática, na questão da redução da desigualdade enorme, né? Mas para ela ganhar o espaço político que lhe cabe, né? Então, eu diria assim que a questão urbana ela está diretamente ligada à questão da desigualdade, porque a gente vê muitas vezes a desigualdade do ponto de vista da renda, né? Mas a tua reflexão toda sobre a mobilidade, quer dizer, mostra como é muito diferente alguém que fica 2 horas, né, no transporte coletivo e quem pode ir a pé, né, em 15 minutos, vou usar aqui 15 minutos como referência, ou meia hora, né, lugar de trabalho. Isso gera uma diferença enorme do ponto de vista da sociedade. Então, ela tem a ver com a agenda da desigualdade, ela tem a ver com a agenda das mudanças climáticas, porque a questão urbana é uma das questões importantes, né, principalmente no que diz respeito à geração de gases de efeito estufa. A gente lembra que na pandemia, né, tinham 2 grandes recomendações, né, fique em casa e lave as mãos. Né? Obviamente, as pessoas que não têm casa ou que têm uma casa muito precária, tá certo? Ou as pessoas que não têm um saneamento adequado e água, vão enfrentar a questão da desigualdade, a questão sanitária. Então, ela é uma questão crucial, né, no mundo contemporâneo e, infelizmente, né, ela não ganha importância e relevância na esfera política. Então, essa é a primeira questão que eu queria colocar. A segunda questão, né, você falou muito né, falou aqui do que eu chamo, né, do modelo urbano brasileiro do século XX, né, baseado no loteamento periférico, né, do chamado padrão periférico de crescimento urbano, né, baseado no automóvel, baseado no condomínio fechado, na segregação urbana. Né, esse modelo, quer dizer, ele continua presente nas nossas cidades, mas aí eu queria fazer uma reflexão com você, né, as nossas cidades cresceram muito, como você falou, no século XX. O país onde a população urbana mais cresceu na segunda metade do século XX foi o Brasil. Né? Só que hoje nós estamos vivendo um outro momento. Né? O Brasil já não cresce tanto, nós vimos cidades, inclusive, perderem população no último censo, não sei se o censo está correto ou não, mas é evidente que houve uma redução do crescimento populacional urbano. E talvez essa análise que nós fizemos lá nos anos 70, 80, 90, de centro-periferia, né, que faz parte desse modelo, ela começa ou pode começar a ser superada
na medida em que, se as cidades passarem a crescer menos, nós podemos ter uma qualificação maior do que a gente chama hoje de áreas periféricas, ou seja, distribuir melhor as oportunidades das cidades para as regiões periféricas e, com isso, depender. Não vou dizer que não vai depender do transporte coletivo, nós sempre vamos depender de um bom transporte coletivo, mas depender menos do que aquele modelo, que é o modelo centro-periferia, que foi o modelo que se gerou na cidade brasileira da segunda metade do século XX. Né? Então, eu queria que você comentasse um pouco, né, quando a gente fala hoje, eu tenho batalhado bastante, eu sempre, quando faço a apresentação do plano diretor, eu digo assim, nós estamos tentando construir né, superar o modelo, né, o modelo urbano do século XX no Brasil. Se nós não poderíamos estar superando, poderíamos superar esse modelo, né, não através vamos dizer assim, da ideia de que esse modelo vai ter continuidade e que nós vamos conectar melhor e mais rapidamente ou de graça as várias áreas urbanas, mas nós vamos criar uma cidade, né, para não usar o modelo que o Paris, que é a cidade de 15 minutos, né, mas se a gente tiver no Brasil uma cidade de meia hora, ou seja, que as pessoas possam estar meia hora do seu lugar de emprego, se eu tiver centro cultural, se eu tiver centro esportivo, se eu tiver espaços públicos, e menos dependente, né, do transporte coletivo, que, sem dúvida nenhuma, é importante. E a terceira questão é exatamente sobre isso, né, sobre a tarifa zero. Eu queria que você apresentasse aqui, pudesse apresentar um pouquinho a ideia, o modelo que, né, você apresentou com outros companheiros aí, que eu tenho também debatido, que é um modelo de financiamento como que isso poderia ser implantado no Brasil sem ser, de certa forma, sem beneficiar simplesmente as empresas de ônibus, né? Porque as empresas de ônibus hoje tendem a defender a tarifa zero porque elas estão perdendo passageiros e talvez, se tiver continuidade essa crise do modelo de transporte que nós temos hoje, é possível elas ficarem todas inviáveis no Brasil, né, sem o subsídio público. A questão é como implantar o sistema de transporte coletivo e capturado pelas empresas que são monopolizadoras, né, de serviço nas cidades. Eu acho que isso, a importância da pauta urbana, né, na questão social, econômica e política, a gente precisa desenvolver isso mais. Até porque se a gente quer ter uma economia mais eficiente, né, a gente precisa destravar, as pessoas perdem 2, 3 horas por dia, você tem um problema de logística, né, não é funcional os interesses, mesmo para o desenvolvimento, né, de redução de custo econômico da infraestrutura do país. O caos que a gente tem. Ele é extrativista no sentido que o Otávio trouxe, né? Beneficiou lá atrás, num pensamento de curto prazo, cada um ganhou ali, um vendeu seu lote, o outro desenvolveu. Mas quando você olha como modelo, né, para uma sociedade, ele gera deseconomia urbana o tempo todo. Né? Gera deseconomia urbana com os acidentes que a gente tem de motocicleta, as pessoas morrendo, ficando alejadas, se machucando, se ferindo, lotando os leitos do SUS, gerando uma pressão no custo do SUS pela quantidade de acidentes que a gente tem nas cidades. Né? Morrem no Brasil 40 mil, 50 mil pessoas por ano em acidente de automóvel. Pela questão da poluição do ar nas cidades, que é altíssima, né? Estimativa da OMS de 50 mil mortes por ano no país, precoces devido à poluição do ar. Isso gerado principalmente por esse modelo ineficiente de circulação voltado para o automóvel e para a motocicleta. Né? O automóvel polui 9 vezes mais, emite 9 vezes mais do que o ônibus por passageiro transportado. Então, toda essa ineficiência, todos esses problemas da saúde, do acesso à educação, né, que um modelo de cidade pensado de uma maneira imediatista, né, vai atendendo um ou outro, um monte de interesse individual, mas não se concatena tudo isso, né, no benefício coletivo maior, a gente precisa olhar para isso. E não vai ser possível, mais uma vez, e eu acho que a gente vai começar a viver isso, se o governo der certo, eu torço para que dê, que a economia se estabilize, né, os esforços aí do nosso ministro da Fazenda de colocar as contas em dia, permitindo investimento, desenvolvimento, se tudo der certo,
o Brasil trilhar um caminho de migração, as pessoas vão começar de novo a aspirar coisas que elas não, que no modelo atual não entrega. E esses conflitos vão aparecendo, assim. E aí, essa trajetória da cidade centro-periferia você traz muito bem, né? Porque lá no início, esses bairros, quando eles se formavam, era o bairro do barracão de lona, né? O cara construindo ali a, a casa, né, no tijolo, cômodo a cômodo, etc. Que são os bairros, né, durante esse crescimento acelerado das cidades brasileiras. Então, para essa periferia, e aí também traz um aspecto político, conquistar o asfalto, a água encanada, a eletricidade, a escola no bairro, o posto de saúde, foi fruto de luta. Tudo que para as classes mais altas foi tido como dado, como você de berço, você já tem no seu bairro uma escola, você tem o asfalto na sua rua, você tem a luz elétrica, você tem a árvore, você tem a praça, tem o posto de saúde, isso tudo foi objeto de luta da população mais pobre, nos anos 60, 70, 80, isso fica muito forte, né? E aí a gente tem aquele momento do movimento pela reforma urbana e das comunidades eclesiais de base e das pastorais. Então, um momento em que a Igreja Católica se conectou a essas lutas, né, a essa população, em situações de extrema carência, porque a carência dessas periferias nos anos 70 e 80 é algo muito diferente do que a gente vê hoje. E que você consegue uma série de conquistas, então você tem a redemocratização, as prefeituras democrático-populares de esquerda, que aí avançam muito mais na melhoria desses bairros, e uma série de avanços nesse sentido. Hoje esses bairros eles têm uma infraestrutura, a maioria das periferias das metrópoles brasileiras, que ainda falta muito, mas que já é muito melhor do que o que se tinha há 40, 50 anos atrás. E com a saída da Igreja Católica desse trabalho mais social, né, periférico, criou-se também um vácuo que foi ocupado por igrejas, né, de neopentecostais ou do campo evangélico, e que hoje tem uma força muito grande nesses territórios e que, inclusive, isso significa, né, isso significa ausências que estão ali e que estão sendo preenchidas também por essas denominações, situações de convivência, situações de partilha, né, situações em que o dia a dia desses bairros não permite acontecer também. Então, o investimento nesses bairros me parece central. O investimento nessa ideia, porque a ideia que está por trás da cidade de 30 minutos, ou de 15, como diz aquele francês, mas 30 para a gente estaria bom, vamos começar com 1 hora, né? Porque tem gente que está gastando 2, 3, mas que você não precisa, né? Você tem no raio da sua casa a escola, o posto de saúde, a oportunidade de emprego, a praça, o restaurante, né, tudo o que você precisa no seu dia a dia está num certo raio. Isso é muito importante. Isso vai significar desenvolver esses bairros ainda muito, né, esses bairros periféricos brasileiros de uma maneira que eles não foram desenvolvidos e conectá-los, né, com redes de transporte público de massa mais eficientes para que as pessoas cheguem nas regiões centrais. Isso é uma democratização da vida cotidiana no Brasil que ainda há muito a ser feito, porque, sem dúvida, nas regiões centrais é possível viver uma cidade até de 15 minutos. Aqui em Belo Horizonte, quem mora na Savassi tem essa cidade de 15 minutos que se reivindica, né, por aquele italiano, né, o moço que é o autor dessa ideia. Imagino que em São Paulo, em Santa Cecília... É colombiano, Moreno. A Morena, ele é colombiano, verdade. Isso, colombiano que trabalha em Paris. Trabalha em Paris. E a prefeita de Paris adotou essa proposta. Imagino que em Higienópolis, Santa Cecília, que no Leblon, enfim, nesses bairros você tem a cidade de 15 minutos. O que falta é a gente conseguir essa cidade, né, para a maioria das cidades. E aí é muito investimento e muito desenvolvimento das periferias que me parece central, inclusive para o Estado mostrar para as populações desses territórios que ele tem o que entregar, né, inclusive numa disputa política e de papel do Estado e de quem entrega, né, melhorias, porque também não adianta a gente não entregar essas melhorias e depois cobrar que essa população tá virando à direita ou está comprando certos discursos, né? Acho que a gente tem muito avanço a fazer. Sobre a pauta da tarifa zero, é muito interessante que isso tenha acontecido tão forte nesse momento. Eu não imaginava. Quando eu comecei a fazer essa tese em 2018, eu não imaginava que a tarifa zero ganharia a escala que ela ganhou no Brasil.
Isso de você ter hoje 80 cidades, sendo várias cidades médias, né, que tem mais de 300, algumas têm mais de 300 mil, mais de 200 mil habitantes, 150, 180, é, que já não são mais as cidades pequenas, e que estão adotando a política, e a população está usando, e todo mundo está achando bom, é muito curioso, né? Ela está destravando o uso da cidade cotidiana, como eu dizia, né, esse crescimento em 3 a 4 vezes da demanda. Calcaia, no Ceará, aponta redução de automóveis em 40%. A prefeitura trouxe esse dado, redução do trânsito. O que isso significa em redução de emissões, né? Porque amanhã no Brasil, quando a gente resolver o problema da Amazônia, o primeiro problema que vai vir de emissões é o transporte, né, que é o mais expressivo em todos os países hoje, na maior parte deles, e que não se resolve de forma alguma com automóvel elétrico, você imagina. Transformar toda a nossa frota do mundo em frota elétrica, a quantidade de lítio que vai ter que ser extraída, a quantidade de mineral que vai ter que ser extraído para todo lado, o gasto energético de fabricação disso tudo, isso não tem nenhum cabimento. A nossa crise não é uma crise somente de matriz, ela é uma crise de volume, de gasto de energia. O gasto de energia de um automóvel para circular, um veículo de 2 toneladas para transportar uma pessoa, ele é 10 vezes, 20 vezes, dependendo da situação, do transporte público. Então você tem uma sociedade perdulária energeticamente, isso é importante a gente olhar. A gente não tem só uma crise de matriz, a gente tem uma crise de gasto, gasto perdulário de energia em vários sentidos, e o automóvel é muito expressivo disso. Então substituir todos os automóveis por automóveis elétricos não é só inviável, é inviável, mas não resolve o nosso problema. A gente continua com um gasto de energia absurdo, né, que que vai demandar uma série de, né, vai gerar uma série de conflitos ambientais, e que essa energia produzida em muitos lugares ela emite, né? A energia elétrica, onde você tem em muitos lugares na Europa, nos Estados Unidos, ela produz emissões, até diferente da nossa energia elétrica, que gera outros problemas, das nossas hidrelétricas e tal. Então, por que eu estou trazendo essa coisa do automóvel junto com a tarifa zero? Porque quando você busca só impedir o uso do automóvel, que é o caso dos coletes da França, dos coletes amarelos, não, vou taxar o carro, taxar o combustível, uma política que parece acertada da perspectiva de incentivar as pessoas a outros modelos, mas sem entregar outros modelos. E aí você vai gerar uma insatisfação social muito grande, ou uma exclusão. Porque taxar o carro para o rico não é um problema, a pessoa paga a taxa, paga o combustível mais caro. E a população mais pobre que ficou dependente desse modo de deslocamento, né? Essa população ela precisa ter alternativas. Quando você vê a política de tarifa zero se espalhando pelo país, a gente vê justamente a criação de uma alternativa que está conseguindo, na perspectiva social e ambiental, equilibrar os pratos. Isso não é simples, e por isso está crescendo muito. O modelo de financiamento que a gente defendeu nesse artigo na Folha, que o Otávio até mandou lá no grupo, ele é basicamente o modelo que tem hoje na França. Assim, ele é uma contribuição das empresas por funcionário. Quando o Brasil instalou o Vale Transporte, começou a discussão do Vale Transporte lá nos anos 80, esse modelo era uma referência. Mas o Brasil depois mudou por aquelas gambiarras ali daquela época e virou a lei do Vale Transporte, que é uma lei muito ruim, assim, em muitos sentidos. Ela não é obrigatória, então depende do funcionário aderir. E os funcionários que ganham mais de um certo valor aí, 2, 3 salários, deixa de ser interessante para eles aderirem, porque aí o empregador não contribui. Então isso faz com que muita gente não adeira, e então a arrecadação com o Vale Transporte ela é relativamente pequena em relação ao montante de funcionários. Então a gente fez esse cálculo, lançou esse estudo, apresentamos nesse artigo na Folha, que é justamente, se adotarmos o modelo francês no Brasil, a gente tem uma arrecadação pelas empresas que pode cobrir todo o financiamento do sistema de transporte, né, trazendo uma possibilidade de financiamento que é algo muito desafiador hoje, né? A gente sabe que é difícil disputar o recurso do governo e também é difícil criar novas taxas. Então a proposta ela é de mudar uma taxa que já existe. Eu já me apresento dizendo que eu não sou arquiteto, não tenho esse privilégio, e também sou um educador, né, um professor da PUC, atualmente trabalhando na formação de professores em mestrado e doutorado em educação. Tá? Então, essa é a minha área e estou mexendo com políticas públicas, tecnologia para educação. Muito bem. E uma coisa, moro em Higienópolis, tá certo? Você se referiu aí umas 2 ou 3 vezes e eu começo fazendo uma análise
da minha vivência aqui nesse bairro, porque é muito interessante que havia muitos moradores de rua aqui. E, ultimamente, o coronel, que atualmente é subprefeito, ele determinou que, a partir das 6 horas da tarde, todas as barracas, todos os abrigos que os moradores põem na rua sejam retirados. E isto levou a que vários deles saíssem daqui e fossem para outros lugares, enfim. Eu fui à Praça da Sé outro dia, que é o centro de São Paulo. Fui no Poupa Tempo, que é uma das grandes iniciativas aqui, inclusive de um membro aqui do República do Amanhã, né? A Praça da Sé está cercada. A Praça da Sé, hoje, ela está gradeada, com grades. O subprefeito pôs grades na Praça da Sé. E eu fui no Poupa Tempo, que é no centro de São Paulo, para quem não conhece, e havia uma série de moradores de rua que entravam dentro do prédio para usar o banheiro. Mas, imediatamente, o pessoal de lá os punha para fora. Por que eu estou colocando isso? Né? Porque eu acho que há uma forma de resolver essa questão que diz respeito a uma direita, extrema-direita, né, policialística, que acredita que você, retirando da sua vista, você resolve o problema. Não é à toa que o padre Júlio está sofrendo hoje, porque ele traz para a presença das pessoas, olha, existe gente que está passando fome, não tem emprego e está na rua. Tá? Muito bem. Mas eu acho também que essa questão, Roberto, ela está intrinsecamente ligada a uma questão muito séria, que é da questão da segurança, ou seja, a circulação está ligada a outras políticas públicas. Né? Ou seja, os territórios de onde vêm estas pessoas, né, são territórios de alta vulnerabilidade social, ou pelo menos de vulnerabilidade social, com a ausência de políticas públicas ali presentes. Né? Então, as escolas, por exemplo, têm um mínimo de infraestrutura adequada para ser uma escola. E os professores têm, na sua subjetividade, uma coisa muito interessante, que é a situação de abandono. Eles se sentem abandonados ao trabalhar na periferia de São Paulo pelo poder público. Eu participei de uma tese de doutorado agora, em que os professores eram perguntados por que eles estavam lá, né? E por que eles tinham vontade de ir embora? Eles disseram, nós estamos abandonados aqui. E davam uma série de exemplos que classifica essa situação de abandono. Então, eu acho que a esquerda sabe lidar pouco com essas questões. Porque, enquanto a direita lida de uma forma policialesca, eu acho que falta à esquerda uma visão de totalidade, uma visão de políticas públicas estruturantes e intersetoriais. Ou seja, a questão da mobilidade urbana, que o Haddad deu um grande passo ao colocar a questão das bicicletas, né, que foi, eu acho que outras cidades, como Macaé, no Rio de Janeiro, Niterói e outras cidades estão fazendo experiências incríveis de mobilidade urbana baseada no uso da bicicleta, né? Você tem uma questão que, para resolver essa questão da circulação, você tem que resolver outras questões intrinsecamente ligadas, que são a questão dos equipamentos públicos das periferias de São Paulo. Ou seja, você não tem nessas localidades escolas, hospitais, pronto-socorro, teatro, etc., que possam servir como uma vida digna para essas pessoas. Então, a minha pergunta é, será que esta questão da circulação nós não estamos enfrentando de uma forma parcial, de uma forma emergente, ao tratar da questão, eu acho que a tarifa zero é uma questão que me encanta, me apaixona, mas, por outro lado, se ela não vier acompanhada de políticas públicas para estas periferias, de políticas públicas que sejam estruturantes e intersetoriais, eu insisto nisso, tudo fará, nós fracassaremos outra vez, não é?
E eu espero que a perspectiva do Boulos, que está aí na frente nesse sentido, seja diferente. Ou seja, nós precisamos enfrentar essa questão de uma forma um pouco diferente do que a esquerda até hoje enfrentou. Eu queria te ouvir sobre isso. Acho que você tem toda a razão. Eu gosto de usar a metáfora, né, de que a tarifa zero está para a vida cotidiana nas cidades, como o voto livre está para a democracia formal. Quer dizer, ela é o transporte como direito, pode não ser tarifa zero, mas você tem as pessoas mais pobres com um cartão de gratuidade, e a tarifa no geral é barata, e o sistema é bom. Quer dizer, um sistema de transporte que permita o deslocamento universal e bastante democrático, ele é a base, mas ele não soluciona todos os problemas. Venho defendendo esse ponto, assim, ele é necessário para que, inclusive, você possa exercer as suas atividades, todos possam exercer essas atividades cotidianas, que, inclusive, permitem maior envolvimento político. Isso é muito marcante. Em São Paulo, vou dar um exemplo sobre isso. Quando teve aquele movimento dos secundaristas em 2015, que foi uma explosão de ocupação de escola, ele ocorre justamente em seguida a um momento em que a prefeitura instalou, devido à pressão de 2013, a tarifa zero, o passe livre estudantil. Então, os estudantes de São Paulo que organizavam as mobilizações, eles podiam se deslocar de uma escola para outra e organizar a luta. Por isso que eu concordo plenamente com você. O transporte público gratuito, ele não soluciona, né? A gente tem esse investimento nas periferias, ele é central para distribuir as oportunidades pelo território, mas o direito ao transporte, o direito ao deslocamento com qualidade, com eficiência e com um custo palatável, se não gratuito, que seja um custo, né, um custo social para os mais pobres, etc., ele é fundamental para que você possa ter a base dessa vida cotidiana democrática nas cidades. É assim que eu penso. Eu trabalho num museu virtual e que tem atividades presenciais no Rio, e eu vou muito a comunidades aqui no Rio. E, de fato, a realidade é a seguinte: a maior parte das pessoas que vivem nessas comunidades nunca saíram delas, em especial as que estão mais longe, por exemplo, na Maré. Então, a gente faz uma atividade que é levar os estudantes para visitar, principalmente um circuito da Pequena África aqui no Rio. E vem muitas demandas do tipo: a gente quer muito ver a Pequena África, mas a gente quer também ver a praia. É muito louco isso. E aí a gente vai, né, e pede para o ônibus dar uma passadinha no aterro para que as crianças possam conhecer a praia. E a gente nunca imagina que isso aconteça no Rio de Janeiro, mas é muito, muito comum. E, assim, eu queria trazer uma reflexão, assim, pedir para você comentar depois, que aqui no Rio, a gente, diferente de outras cidades, a periferia é no centro, né? O Vidigal, a Rocinha, ficam no Leblon, na Gávea. Então, a gente não tem exatamente uma periferia longe do centro. A gente tem uma cidade permeada de periferias. E talvez para algumas pessoas que morem nessas periferias, ditas periferias que são centrais no Rio, elas tenham a cidade de 15 minutos, né? Quem mora na Rocinha e trabalha em São Conrado pode descer a pé, talvez, para o trabalho. Quem mora na Gávea, quem mora na Rocinha e trabalha na Gávea, pode até desfrutar dessa cidade de 15 minutos. Mas o que acontece no Rio é a construção de muros pelas próprias comunidades, instigada pelo poder público, né? Com as invasões, o que tem acontecido é que você, para entrar nas comunidades, a gente enfrenta barricadas. Você não entra numa comunidade mesmo que você queira de carro. Então, assim, não só como você muito bem colocou, a vontade das elites de afastar, né, as populações mais pobres, mas quando as populações mais pobres estão inseridas dentro dos bairros mais ricos, de alguma forma as elites conseguiram outras maneiras de criar muros com essas comunidades, né? Então, acho que eu queria te escutar um pouco nisso e essas particularidades, eu acho que do Rio, não sei se você já fez uma reflexão especificamente sobre isso, outras formas de segregação, né, além do transporte público.
É uma empreitada levada a cabo e executada de muitas maneiras no Brasil, né? A gente sempre vê ela acontecer com muitas formas. Mas isso do transporte público é muito marcante, né? Eu estou lembrando esse texto do Milton Santos, que chama São Paulo, cidade fragmentada, metrópole fragmentada corporativa, em que ele vai usar justamente esse termo exílio na periferia, né? Para esse insulamento, os jovens moradores de periferia com transporte precarizado, caro, que estão exilados ali, né? Esse exílio significa um impedimento de oportunidades, né? Muito grandes, assim. Eu sinto que o que essa política de tarifa zero nas cidades que a gente vê destrava é esse exílio. Ela tem muito a ser melhorada, tem que melhorar a infraestrutura de transporte, tem muito a ser feito, mas assim, ela destrava um mecanismo, porque os R$ 4,50, 4, 5, 3, o que for, para a perspectiva das classes mais altas no Brasil, parece irrelevante, mas para a perspectiva de uma família, você pensa que metade da pirâmide brasileira está aí numa faixa de renda que, salvo engano, R$ 500 per capita. Não sei se tem alguém dessa área aqui, mas me lembro recentemente de ver esse dado. Mas, enfim, famílias que estão consumindo tudo que ganham, né? E que 30% da renda delas já vai para o transporte. Você sai num domingo com a família, é completamente impeditivo. A gente muitas vezes não tem essa noção do tamanho, do quanto isso é impeditivo, né? O acesso à cidade. Então torna-se esse mistério. Eu quero passar na praia porque eu nunca tive a oportunidade de ir na praia, né? A crueldade também disso. Agora, o Rio, além de ter essas periferias extensas, né, na Zona Norte, né, e Zona Oeste, ele tem também esses bairros incrustados, essas favelas, que aí elas produzem um outro modelo, né, inclusive um modelo involuntariamente mais próximo do que se defende hoje, embora ali, obviamente, com a segregação, mas pelo menos da perspectiva macro, que é as diversas classes sociais convivendo no mesmo território. Né? Esse é o que se defende mais na visão de urbanismo mundo afora, porque ela é justamente aquilo que permite que a pessoa perto da casa dela, ela tenha o emprego dela, ela tenha, né, as oportunidades e as outras pessoas também. Então, o Rio traz essa particularidade dos morros, que desafia o nosso modelo centro-periferia, mas ele também tem uma periferia extensa, como você mesmo disse aqui no início, e que as pessoas estão insuladas dessa maneira. Eu acho que a minha inquietação tangencia várias das questões que foram postas, enfim, pelo Otávio, agora pela Lívia, pelo professor Ronca, mas que é o seguinte: a cidade de São Paulo já vem há 3 décadas tendo crescimento vegetativo, crescimento demográfico, saldo demográfico negativo. Quer dizer, sai mais gente do que entra. E o que é uma novidade, né? Porque aquela história do crescimento de São Paulo muito baseado na chegada dos imigrantes e que eram, enfim, não é expulsos, estavam acabando de chegar, mas eram estocados, eram colocados nas regiões periféricas, onde era possível comprar terreno, etc, etc. Bom, portanto, nós temos já há 3 décadas crescimento, saldo demográfico negativo, saldo migratório negativo. Temos um saldo demográfico positivo por conta do crescimento vegetativo da população, que é cada vez mais baixo. Você já tem essa transformação das periferias, a que você já se referiu, uma certa melhora de qualidade, com ainda muita coisa por fazer, etc. O meu ponto é o seguinte: há um fenômeno recente, o mais recente, muito mais intenso recentemente, que é o fenômeno da verticalização. Eu acho que especialmente a partir do plano diretor, a gente que mora em regiões centrais de São Paulo, que passa por elas, a gente está abestalhado com o adensamento em regiões como Pinheiros, como a Avenida Rebouças, como, enfim, na Lapa, como a Vila Madalena, que já foi, etc. Nem por isto, quer dizer, este adensamento, que traz, portanto, mais gente para as regiões centrais, nem por isso ele é menos segregativo. Certo? Porque os condomínios, que agora não são mais os condomínios da periferia dos anos 60, nas Alphavilles da vida, etc., etc., eles são condomínios verticais hoje, instalados nas regiões centrais da cidade. Mas eles são gradeados, eles têm 2 grades, eles têm porteiros eletrônicos, etc. Enfim, eles têm enfim, um cuidado de se separar da cidade que é muito forte. Eu queria te ouvir um pouco sobre o impacto deste movimento, quer dizer, enfim, arrefecimento do crescimento demográfico de uma metrópole como São Paulo, de uma cidade como São Paulo, para a região metropolitana, talvez não seja bem isso ainda,
E esse fenômeno da verticalização do condomínio, em que você, enfim, traz os ricos. E talvez na paralela, os condomínios distantes, condomínios ricos distantes, que estão encostados, um pouco à la Rio, que estão encostados cada vez mais nos loteamentos populares, em comunidades, enfim, numa realidade totalmente distinta. Quer dizer, que cara esta nova segregação, se é que ela é nova, mas eu acho que ela é tão intensa quanto a de sempre, né, ela assume, e nas questões de mobilidade, como é que ela impacta as questões de mobilidade. Muito obrigado e parabéns, muito obrigado pela sua fala. Teria muito a falar. O último censo mostrou que algumas capitais perderam população, ou ganharam um pouquinho, ou oscilaram, né? Mas muitas também perderam para cidades da região metropolitana. Eu não me lembro exatamente se o caso de São Paulo ela ganhou um pouquinho, Belo Horizonte eu sei que perdeu para cidades da região metropolitana, mas quer dizer, está tendo uma pequena reacomodação dessa população nessas metrópoles, sem o crescimento que a gente teve, especialmente entre 1940 e 1980, 90. Quer dizer, as cidades estão aí com o problemão que nós herdamos, mas pelo menos elas não são mais o problemão de que elas estão crescendo, como foi naquele período, que era realmente uma coisa muito difícil de tratar, né? Na minha visão, esses modelos de segregação eles vão se acumulando, né? Então a gente teve o primeiro modelo de segregação, que era o centro-periferia. O centro é dos ricos, as periferias são dos pobres. Depois os ricos saem de uma parte desses centros, não de toda a parte, principalmente né, do hipercentro das cidades que hoje ainda estão esvaziados, e vão para esses condomínios fora. E vão montar esses condomínios apostando ali no modelo do automóvel. Hoje que a gente viu que esse modelo é insustentável, o que tem valor? Né? O seu condomínio perto da estação de metrô, o seu condomínio perto da região de trabalho, que você possa ir a pé. Né? Percebeu-se aí esse condomínio vertical, que é aquela imagem muito conhecida de São Paulo, né? Um condomínio no Morumbi, ao lado da favela de Paraisópolis, aquela fotografia do Tuca Vieira. E essas camadas elas vão se acumulando, porque os condomínios que foram para fora, pelo menos o Alphaville aqui de Minas e outros, a gente começa a ver um movimento de levar serviços lá para dentro. Eles estão tentando fazer o condomínio de 15 minutos, né? De a pessoa poder morar ali, ter a escola. O Alphaville já tinha esse modelo, né? E a gente está vendo isso aumentar. A disputa, que me parece muito interessante e muito desafiadora, é todos nós urbanistas que defendemos um acesso maior à cidade, a gente defende densidade. Densidade não é necessariamente sinônimo de verticalização. Pega uma cidade como Barcelona ou como Paris, são cidades extremamente densas, mora muita gente por metro quadrado, uma densidade muito maior que as nossas, com prédios de 6 andares, mas os apartamentos são pequenos, tem um modelo, uma tipologia, né, de ocupação, de desenho desses apartamentos que permite muitos apartamentos mesmo nessa marca menor. E esse modelo de verticalização brasileiro, do Recife, vamos imaginar, ou de todas as cidades, mas lá 20, 30 andares, com um apartamento por andar, 4 vagas por apartamento, etc. Isso não é densidade. Até porque isso não cabe muitos no mesmo lugar, dá um engarrafamento na porta. Densidade demanda não ter carro, né? Ou você tem densidade ou você tem carro. O modelo de verticalização brasileiro usado como argumento, mas vocês não querem densidade urbana aqui? Estou verticalizando. Mas você põe um apartamento por andar e põe 4 vagas por apartamento, isso não existe, não é nem denso e nem cabe ali. Né? Então, a grande batalha hoje visto que estamos percebendo que na qualidade de vida cotidiana ninguém mais quer ficar horas no trânsito, a grande batalha hoje é pelas áreas próximas da infraestrutura e próximas da estação de metrô. E a nossa batalha de justiça social para essas áreas seria fazer habitação social nessas áreas, né? Aumentar o tipo de empreendimento em que os mais pobres caibam ali, porque essas áreas vão ser cobiçadas e estão sendo valorizadas. Né? E aí, mais uma vez, a população mais pobre pode se ver excluída dela. Então, resumindo meus posicionamentos sobre esse ponto, eu iria por aí. Essa era a ideia do plano diretor original que foi coordenado pelo Nabil e que foi desfigurada pela pressão do capital imobiliário, certo? Esse processo de urbanização no Brasil já praticamente atingiu o limite. Tem 85% da população que mora em cidades. É um dos maiores do mundo. Não é isso? Entre os países grandes, talvez seja o maior dos
Só perde para o Japão, se eu não me engano. Bom, qual a consequência disso? A produtividade é baixíssima, né? Você tem 70% do valor adicional na economia através de serviços urbanos, né? A ocupação em serviços também é 70%. É uma conta simples, você vai, é de 1 para 1. E eu aprendi, trabalhei no IBGE, produtividade por definição serviços por definição é um produtor diretamente com o consumidor. E isso é uma característica das cidades, né? Predomínio de serviço urbano. A partir disso, eu vejo assim, será que uma política de reindustrialização possível? Eu acho que o tempo não é reversível, sabe? Pega a lógica do crescimento mundial, o mundo ocidental já virou urbano, virou de serviço urbano. A mesma dimensão que tem a indústria no Brasil, 13% de ocupação, 13% de valor adicionado, tem nos Estados Unidos, tem na Inglaterra, a Alemanha tem um pouquinho mais. Sabe? Então, o mundo ocidental já se caracterizou a voltar para a cidade, onde há baixíssima produtividade, que é 1 para 1. Sabe? Então, as cidades são estratégias de sobrevivência. O que foi discutido nessa tarde foi isso. A dificuldade de estratégia de sobrevivência do Brasil. Né? Razões de transporte, de acesso, mas o fato que ocupam praticamente 90 milhões. Você pega assim, 10 milhões na agricultura e o resto é cidade. Sabe? Então, e como a população, no último censo, mostrou uma certa, digamos, regressão em relação ao esperado, um crescimento baixíssimo, né? Parece que o quadro já está estabilizando. Você vê, taxa de natalidade baixa, né? Longevidade maior. Então, o quadro agora é uma chance de aumentar a produtividade necessariamente com tecnologia, coisa que o Brasil não tem nem educação, nem ciência, nem tecnologia. Mas é a única escapatória. E a política pública voltar-se para isso, focar na cidade, na qualidade de vida. Né? Porque, quantitativamente, eu vejo assim, eu vou fazer uma afirmação talvez ousada, mas a gente caiu numa armadilha que não tem saída. Sabe? Então, hoje, o mundo ocidental tem que voltar-se para a qualidade, necessariamente para a qualidade de vida na cidade. E esquece indústria, a indústria vem da Ásia, os produtos industriais, a gente vai exportar agricultura para ter um balanço de pagamento, pagar lucro para as multinacionais, mas esse quadro, já me parece, já está dado. Então, eu queria saber o seguinte, os arquitetos urbanistas fazem uma reflexão sobre a etapa do desenvolvimento que estamos agora, sabe? Que mudou a qualidade hoje, está ficando claro que é uma nova etapa. Como os humanistas tratam a economia? No fundo, a minha pergunta é essa. Foi muito bacana te ouvir aqui rapidamente e acho que eu tenho mais a aprender com você do que a responder sobre política industrial e de desenvolvimento tecnológico. Mas quando eu vejo o reflexo disso no debate da cidade, alguns elementos aparecem com muita força, né? O primeiro é que a desindustrialização que a gente viveu nos últimos 40 anos, né? Ela tem repercussões territoriais, não só no Brasil, como em diversos outros países, né? De cidades que se formavam, bairros que se formavam em torno de certas indústrias, entrarem em decadência e a série de impactos que isso traz para aquela população, né, para esses sujeitos políticos. E as cidades que eram as grandes cidades da potência, né, do período industrial, desde o século XIX, mas no pós-guerra também, elas hoje se voltam todas para serviços e para uma economia, né, das startups, né, uma economia do conhecimento, da informação, etc. O que se vê... E aí as cidades estão se adaptando e oferecendo justamente isso que você traz, qualidade de vida. Né? Que movimento é esse que está sendo feito em Paris? Que você está retirando diuturnamente espaço de automóvel, criando espaço de pedestre, criando praça, plantando árvore, tentando fazer refúgios climáticos, criando ciclovia. Um movimento, assim, aquele centro de Paris, os 4
bairros, a Ronde Simons mais centrais, vão virar completamente peatonais já no ano que vem para as Olimpíadas. Que movimento de qualidade, né, e uma coisa de habitação ali no centro e tal, é justamente um movimento de entender que a economia que ativa aquela cidade hoje é outra, não é a economia fordista, né, e de ser uma cidade mais atrativa para isso. Então, em linhas gerais, concordo, sinto que o nosso desafio é muito maior, né, mas concordo. E acho que esse desafio politicamente ele ainda se complica, né, para a gente, para o nosso campo, já que os sindicatos deixam de ser os organizadores da massa, né, de uma boa parte da população, assim. Então a gente tem que conseguir ainda saber lidar com essa multidão de avulsos, como eu usei lá para falar de junho de 2013, mas que a gente pode olhar para a população urbana, né? De certa maneira, a população urbana é muito mais avulsa hoje do que era há 40 anos atrás, quando surge o novo trabalhismo, né? Funda-se o PT, funda-se sindicatos importantes, etc., em que você havia essa vinculação industrial, né, de parte da população. Então, são também breves comentários, sem dúvida, sem responder à complexidade que o tema merece, e que você também vai ter uma compreensão, né, da perspectiva da política industrial muito maior que a minha.